José na casa de Potifar. José viajou com os ismaelitas por muitos dias. Finalmente, depois de uma longa jornada pelo deserto quente, eles chegaram a uma terra fértil do Egito. Aqui tudo era bonito e verde, banhado pelo imenso rio Nilo. José foi vendido como escravo para um soldado rico chamado Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. Faraó era o rei da terra do Egito. É claro que, como Potifar era um dos mais importantes oficiais do rei, ele vivia em uma casa muito bonita e tinha muitos servos. Aquela era uma vida estranha para José. Antes ele havia sido o filho favorito a cuidar do rebanho do seu pai. Agora ele era apenas um escravo na linda casa de um homem rico. Sua vida mudou também em um aspecto mais sério. Agora ele estava em um país ímpio, onde Deus não era conhecido. O povo egípcio adorava o sol. José tinha apenas 17 anos quando foi levado para o Egito. Será que ele esqueceria o Deus de seus pais Abraão, Isaque e Jacó? Será que ele logo aprenderia a adorar ídolos? Não, ele nunca se esqueceu de Deus. Ele se lembrava do que seu pai e sua mãe e o seu avô Isaque lhe haviam ensinado sobre Deus. Ele ainda orava. Ele estava numa terra estranha, como seu bisavô Abraão havia estado, mas como Abraão, ele confiava que Deus estava cuidando dele. José deve ter aprendido muito bem suas lições sobre confiar em Deus enquanto ele fora um menininho em casa, pois ele nunca teve outra chance de aprender sobre Deus. José não estava sozinho. Apesar de estar tão longe de casa, Deus continuou com ele e cuidou dele. Deus estava planejando tudo o que acontecia a José. Havia uma razão para Deus ter permitido que José fosse vendido como escravo em uma terra estranha. Mas José não descobriu essa razão até muitos anos depois. Deus fez prosperar tudo o que José fazia. Quando Potifar viu como tudo o que José fazia era bem feito, ele deixou José gerenciar todas as suas posses. José se tornou um belo homem. Sua mãe Raquel havia sido muito bonita e José parecia muito com ela. Ele era tão bonito que a esposa de Potifar se apaixonou por ele. É claro que isso estava errado porque ela era uma mulher casada. José sabia que era errado e ele se recusou a dar ouvidos a ela. Quando a esposa de Potifar, que era ímpia, descobriu que ela não conseguia fazer José pecar, ela começou a odiá-lo. Ela contou a seu marido histórias mentirosas sobre ele. É claro que Potifar acreditou nas histórias de sua esposa. Ele lançou José na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Ali, os pés de José foram amarrados com correntes de ferro. Era difícil para José estar na prisão por ter feito o bem e não por ter feito algo errado, mas Deus estava cuidando de José todo esse tempo e ele tinha um plano maravilhoso para a vida de José. Deus tornou o guarda da prisão amigo de José. Logo, o carcereiro o colocou no controle de todos os outros prisioneiros e confiou a ele tudo o que havia na prisão. O Senhor estava com José também ali, fazendo com que tudo que José fizesse prosperasse. Enquanto José estava na prisão, 2 dos principais servos do rei foram mandados para ali. Eles haviam feito algo que deixou o rei irado. Um deles era o principal copeiro de Faraó, que servia na mesa de Faraó. O outro era o padeiro principal do Faraó, que estava no controle de todas as cozinhas do rei. Esses 2 homens foram colocados aos cuidados de José. Certa noite, cada um deles teve um sonho bem estranho. Quando José foi vê-los pela manhã, eles pareciam preocupados e tristes, pois não havia ninguém para lhes contar o que os sonhos poderiam significar. Também no Egito, as pessoas achavam que um sonho era mandado a elas para predizer algo que iria acontecer no futuro. José lhes disse: compreender sonhos pertence a Deus. Conte-me o que vocês sonharam. O copeiro-chefe disse: em meu sonho eu vi uma videira que tinha 3 ramos, com flores e uvas maduras neles. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei o copo para Faraó beber dele.
José disse: Isso é o que o teu sonho significa. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai te tirar da prisão e vai fazer de ti o seu copeiro-chefe novamente. Tu vais dar a taça na mão de Faraó, como costumavas fazer. Não te esqueças de mim quando as coisas correrem bem contigo. Mencione de mim a Faraó e me tire dessa prisão, pois eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também no Egito eu não fiz nada para merecer estar nesta masmorra. Quando o padeiro-chefe ouviu que o significado do sonho do copeiro era bom, ele contou a José seu sonho. Eu sonhei que eu tinha 3 cestos na minha cabeça e o cesto de cima estava cheio de todos os tipos de comidas assadas para o faraó comer. Então os pássaros desceram e comeram toda a comida da cesta. Então José lhe disse: Isso é o que o teu sonho significa. As 3 cestas são 3 dias. Em 3 dias, Faraó irá arrancar a tua cabeça e te pendurar em uma árvore, e os pássaros irão comer a tua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó. Ele deu uma festa para todos os seus servos. Ele mandou chamar o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ele restaurou o copeiro-chefe para a sua posição, como José havia dito. O copeiro servia à mesa de Faraó novamente e dava a Faraó o seu copo. E Faraó enforcou o padeiro principal, como José havia predito. Mas o copeiro principal não se lembrou de José. Ele se esqueceu completamente. Da prisão ao palácio. O pobre José continuava na prisão. Ele ficou ali mais 2 anos. Então Deus fez acontecer algo que trouxe uma grande mudança na vida de José. O próprio grande rei do Egito teve um sonho. Era um sonho muito estranho. Era um sonho duplo. Faraó sonhou que ele estava à beira do rio e viu 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio. Elas foram para o campo e começaram a pastar. Então ele viu 7 vacas magras, feias e famintas saindo do rio. As 7 vacas esfomeadas comeram as 7 vacas gordas. Faraó acordou. Antes de poder pensar no que significava esse sonho estranho, ele dormiu novamente e sonhou outro sonho. Dessa vez ele viu 7 espigas sair da mesma haste, cheias e boas. Depois delas vieram as espigas secas e mirradas batidas pelo vento leste. E as 7 espigas secas comeram as 7 espigas boas. Novamente Faraó acordou e descobriu que era um sonho. Pela manhã, Faraó estava muito perturbado com esse sonho. Ele chamou todos os mágicos, encantadores e homens sábios do Egito para lhe contar o que significava aquele sonho. Os homens sábios pensaram e pensaram. Por fim, eles balançaram as cabeças e disseram: Ó grande e poderoso rei, nós não podemos explicar o seu sonho. Agora a corte estava com um grande problema. Ninguém podia explicar o sonho de Faraó. Então o copeiro principal se lembrou de José. Ele disse a Faraó: Hoje eu estou lembrando de minhas faltas. Faraó estava com raiva do padeiro Mó e de mim. Ele nos pôs a ambos na prisão. Enquanto estávamos lá, cada um de nós teve um sonho. Na prisão havia um jovem hebreu. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele os explicou para nós. E o que ele falou aconteceu. Eu fui levado de volta como copeiro principal do rei, mas o padeiro principal foi enforcado. Então Faraó mandou buscar a José. Os mensageiros correram para a prisão rapidamente. Eles disseram a José que Faraó queria vê-lo. José se barbeou e pôs roupas limpas. Então ele foi ao palácio. Faraó disse a ele: Tive um sonho, e não há ninguém em todo o meu reino que o interprete. Eu ouvi dizer que tu compreendes sonhos e podes explicá-los. Não está isso em mim, respondeu José, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó contou seu sonho a José. José respondeu ao grande rei, escolhendo suas palavras cuidadosamente, porque não é educado dizer você ou tu a um rei. Quando ele queria dizer você,
ele tinha que dizer Faraó. Os dois sonhos são um. Deus tem mostrado a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas gordas e boas e as 7 espigas boas são 7 anos, e as 7 vacas magras e as 7 espigas feias são 7 anos. Estão vindo 7 anos de maravilhosas colheitas por toda a terra do Egito. Durante esses anos de abundância, a terra irá produzir tanta comida que o povo não saberá o que fazer com ela. Mas depois desses 7 anos de abundância, virão 7 anos de uma terrível fome, quando absolutamente nada irá crescer. Os 7 anos de fome serão tão severos que as pessoas irão se esquecer de que alguma vez já houve qualquer ano de fartas colheitas. A razão de o Faraó ter sonhado esse sonho 2 vezes é que Deus certamente irá fazer tudo isso acontecer e logo. Então, que Faraó encontre um homem que seja sábio e que Faraó o coloque sobre toda a terra do Egito. Quando os 7 anos de fartura vierem, que esse homem guarde 1/5 da comida desses bons anos em celeiros, para que, quando vierem os anos ruins, haja comida suficiente, a fim de que o povo não morra de fome. Faraó ficou muito feliz com o conselho de José. Ele disse a seus servos: "Onde nós poderemos encontrar outro homem tão sábio quanto esse José? Porque o próprio Espírito de Deus está nele." Então Faraó disse a José: "Porque Deus tem te mostrado tudo isso, não há ninguém tão sábio como tu. Então eu te coloco como governador sobre toda a terra do Egito. O que quer que tu decidas será feito. Apenas no trono em si eu serei maior do que tu." Faraó tomou o seu anel real e o colocou na mão de José. O anel tinha o selo de Faraó nele, e esse selo, quando carimbado em algum papel, iria torná-lo uma lei oficial. Faraó fez com que os seus servos vestissem José com belas roupas e pôs um pesado colar de ouro ao redor do pescoço de José. Ele deu a José uma carruagem guiada por cavalo para ser seu transporte. Só havia uma carruagem em todo o reino mais bonita que a de José, e essa era a do próprio Faraó. Faraó determinou que servos corressem adiante da carruagem de José e gritassem que todo o povo na rua deveria se prostrar em seus joelhos até que a carruagem de José passasse, assim como eles faziam quando a carruagem de Faraó passava. Agora que José havia se tornado um homem importante, ele deveria ter um nome importante também. O rei o chamou de Zafenat-Paneia, que na linguagem egípcia significa o homem a quem os segredos são revelados. Faraó deu a José uma princesa chamada Azenate para ser sua esposa. José morou num belo palácio. Ele tinha muitos servos, vestia-se em belas roupas e andava na segunda melhor carruagem do reino. Onde quer que ele fosse, ele era tratado com grande respeito. Logo Deus lhe deu outra bênção. Deus lhe deu 2 menininhos. José chamou o primeiro de Manassés, que significa esquecimento, pois ele disse: "Deus me fez esquecer de todos os meus problemas." E ao segundo menino ele chamou de Efraim, que significa fecundo ou frutífero, dizendo: "Deus me fez fecundo na terra da minha aflição." José agora tinha 30 anos de idade. Ao invés de ser um escravo hebreu, ele era um príncipe do Egito. Foi Deus quem planejou a vida de José e fez todas essas coisas maravilhosas acontecerem a ele. E Deus tinha uma razão especial para esse plano. Enquanto isso, os 7 anos de fartura vieram. A terra produziu colheitas tão abundantes que o povo não conseguia usar todo o grão. Ninguém havia visto colheitas tão ricas antes. José construiu grandes celeiros nos quais ele guardava o grão que ajuntava. Ele ajuntou tanta comida que não era possível mais contar. Ao redor de cada cidade havia grandes celeiros cheios de grãos até o topo. Por fim, os 7 anos de fartura terminaram e os 7 anos de fome começaram.
A fome não era apenas no Egito, mas em toda a terra. Quando as pessoas plantavam sua semente, nada nascia. Em outras terras, as pessoas não sabiam sobre os 7 anos de fome e por isso elas não haviam guardado nada durante os 7 anos de fartura. Agora eles começaram a sofrer de fome. Mas na terra do Egito havia pão. Quando os campos não mais cresciam nenhum grão, as pessoas clamaram a Faraó por comida. Ele respondeu a todos eles: Vão até José e façam tudo o que ele lhes disser. José abriu os celeiros e vendeu o grão para os egípcios. Quando as pessoas em outros países ouviram que havia grão no Egito, elas vieram ali para comprar o que precisavam. Todo mundo queria um pouco da comida que José havia guardado durante os anos de fartura.